ouvintes do Panorama 95. E dessa vez aí trazendo um tema muito relevante para a sociedade, tem sido muito comum nos últimos tempos aí a questão de empréstimos em bancos pela população e que de certa forma a população precisa estar alerta e atenta a essas questões, não é isso, doutor? Inclusive, Geraldo, tem algumas alterações bem recentes, né? O governo está viabilizando agora o empréstimo para que antes o consignado era só para quem era servidor público, efetivo ou temporário, para quem estava ali, para quem era aposentado ou pensionista do INSS, quem recebeu algum tipo de auxílio. Hoje foi viabilizado o empréstimo para quem é seletista, né? E a garantia desse empréstimo ele é o FGTS, é uma garantia que se tem. Você veja que no dia que o governo liberou as consultas, foram avaliados empréstimos em centenas de milhões de reais em pouco tempo, em poucas horas, e de fato vários foram constituídos. É uma situação muito grave. Todo mundo aqui, quem acompanha o nosso programa, estamos aqui já há mais de 10 anos, sabe que eu não olho com bons olhos, né? E sabe que eu não tenho muito gosto por banco. O banco, ele vive, Geraldo, de criar dívidas, né? O banco, ele vive da criação de dívidas. O empréstimo consignado, ele é uma forma, é uma prova disso. Esse empréstimo, quando ele começou, eu vou levar ali para os primeiros anos do governo do presidente Lula, nós temos ali empréstimos com juros realmente que eram baixos. Pessoas conseguiam contratar empréstimo, fazer contratações com juros mensais que eram inferiores a 1%, ficava ali em torno de 0,9%. Houve quem conseguisse contratar abaixo de 0,9%. Houve depois, isso foi crescendo, os valores foram aumentando, chegaram a patamares aproximados a 3% em um período não muito distante. O governo atual conseguiu uma redução, né, conseguiu uma redução nos juros, mas é uma coisa que não é bom para ninguém. Empréstimo, né, você não faz empréstimo, Geraldo, para nada de bom. Você faz empréstimo geralmente, isso estou falando do povo normal. Eu não estou falando de um grande empresário que faz empréstimo para investir, para ter capital de giro, esse tipo de coisa, para começar um negócio. O motivo menos ruim que um cidadão comum faz um empréstimo hoje em dia é para reformar uma casa, né? Eu acho que é o menos grave. Não vou nem entrar nos leasings, né? Nos financiamentos imobiliários, nos financiamentos mobiliários também, para compra de carro. O leasing, no caso, é só o mobiliário. É para a compra do carro e da moto. E existem ali os financiamentos habitacionais. Mas, enfim, muita gente que procura o PROCON, às vezes, em situação de desespero, fez um empréstimo por causa de doença, fez um empréstimo porque foi cortada a energia da casa, cortada a água. São situações dramáticas. Então, nós vemos com muita reserva essa liberação, né, muito grande aí para essas possibilidades de empréstimo, porque isso vai superar depois o nosso serviço, porque as pessoas elas serão prejudicadas. Prejudicadas como? Nós tivemos um passado aí com empréstimos com juros realmente baixos. Então você conseguia contratar ali um empréstimo consignado para pagar com 36 meses, com 3 anos, onde você num conglomerado geral, num custo efetivo total, chegava a pagar pouco mais de 50% de juros em todo aquele período. Então as instituições financeiras acharam que poderiam ganhar mais com isso. O que aconteceu? Hoje você não consegue mais, hoje eu não vejo já há alguns anos, Geraldinho, um empréstimo com 3 anos de duração, com 36 parcelas, não existe mais. São 8 anos, chegando até o absurdo de 10 anos, como eu já vi em contratos ali no PROCON. Para piorar a situação, os bancos, achando que ainda assim estavam ganhando pouco, inventaram o que eu chamo de o famigerado cartão de crédito consignado. Ele já é ruim desde o nome, que é um nome que confunde as pessoas. Muita gente aparece ali no seu benefício previdenciário, o relato de que há um cartão de crédito consignado. As pessoas procuram o PROCON, não sabem nem do que se trata. Márcio, eu nunca recebi cartão, nunca usei esse cartão de crédito, nunca desbloqueei. Não é um cartão de crédito, é um nome que foi criado, um nome que eu considero abusivo de fato, porque ele gera essa confusão, mas ele se trata de um empréstimo, um formato de empréstimo, onde se você não receber as informações corretas, você vai pagar simplesmente pelo resto da vida. Então as pessoas procuraram, isso ainda acontece, infelizmente, isso não é recente, já conta também com vários anos. As pessoas procuravam os correspondentes bancários, as instituições financeiras atrás de um consignado, que era aquilo que se falava na época, e era vendido a eles muitas vezes de forma criminosa, ilícita, com o uso da mentira, com o uso da fraude, do estelionato, esse formato de contratação, o cartão de crédito consignado,
onde você recebia uma informação falsa que estava contratando um empréstimo que teria ali tantos meses para terminar, demoraria 36 meses, 48 meses, e as pessoas chegavam a procurar o PROCON já com pagamentos ali beirando 10 anos. Você paga aquilo durante 10 anos, Geraldo, e a sua dívida nunca desaparece. Ela, pelo contrário, correndo até o risco de crescer. Então você veja que as instituições, elas estão sempre, banco, ele não fabrica dinheiro, ele fabrica dívida. Não é à toa que de 3 em 3 meses, quem acompanha as mídias aí, os jornais, vem tal banco, banco tal, banco qual, anunciando aí bilhões de lucros que ele teve naquele período. O banco ele não produziu aqueles bilhões de reais. Ali é fruto do sangue, do suor e das lágrimas de quem procura a instituição. E eu falo isso aqui sem nenhum temor, sem nenhum medo de errar, porque isso é o nosso trabalho do dia a dia. Houve uma época, Geraldo, onde se indagava aqui diariamente, aqui no programa de rádio mesmo, aqui no nosso quadro, qual era o tipo de problema mais comum, mais corriqueiro que surgia no PROCON. E eu sempre dizia, não tem resposta, porque é tudo muito misturado. Entra uma pessoa para reclamar de um celular, entra uma pessoa para reclamar de uma geladeira, entra uma pessoa para reclamar de um empréstimo, entra uma pessoa para reclamar de uma operadora de telefonia, de uma TV por assinatura, de um plano de saúde. Hoje não. Hoje eu posso dizer também sem medo de errar, porque eu estou lá dentro, né, dentro da minha sala, sou eu que recebo as pessoas. Então hoje 90% no mínimo do nosso trabalho é direcionado a problemas bancários, talvez até mais do que isso, talvez eu esteja amenizando. Hoje, para aparecer uma pessoa reclamando de uma geladeira, é uma vez na vida, né? É difícil. Reclamando de um celular é muito pouco. Mas o pessoal que entra lá para reclamar do empréstimo que a pessoa não sabe o que fez, ou então o empréstimo que ela fez e ele foi repetidamente renovado, sem o conhecimento daquela pessoa, isso é o caso mais comum. E você veja, esse formato novo que surgiu, que é o empréstimo consignado para o seletista, ele não muda em nada. Ele só vai ampliar essa massa muito grande de condenados, de pessoas que estão aí sofrendo, desestabilizadas financeiramente por causa do empréstimo. Aí muita gente, eu coloco de vez em quando alguma coisa nas redes sociais sobre os empréstimos consignados, sobre a forma que os bancos destroem as pessoas, e sempre tem um engraçadinho, eu chamo de engraçadinho, né? Porque é uma pessoa que não tem noção de nada na vida, não sabe o que é o mundo. Que grosseiramente faz uma postagem. Quem procurou o banco, procurou porque quis. Não é bem assim. Você procura o banco porque precisa. Eu não recebo, Geraldo, pessoas na minha sala que procuraram empréstimo para tomar cachaça, para fazer farra, fazer festa, não. É gente que procurou por um desespero. Tá bom, ainda assim procurou. O banco não obrigou a comparecer. Mas a pessoa senta na frente de um correspondente ali, de uma pessoa que trabalha, um colaborador, e ela não sabe que quando tirar uma foto, quando fizer o selfie, quando colocar ali a sua digital, quando colocar a sua assinatura, vai ficar numa situação desesperadora, porque ela recebe informações falsas. Hoje chega aí num cúmulo de alguns colaboradores estarem procurando as pessoas em suas casas. Elas procuram as pessoas em suas casas, geralmente pessoas idosas, geralmente beneficiários do INSS. E procura não é para oferecer um empréstimo, não. É para dizer que já existe um empréstimo, que o dinheiro já está na sua conta. Faz falsamente, levando a pessoa a tirar uma foto, o dinheiro já está lá, não tem mais o que fazer. Tirar uma foto, colocar sua assinatura, colocar uma digital. Eu ainda falo em assinatura digital, mas isso hoje quase não existe mais. Hoje é a foto, né? A famigerada selfie. Então essa pessoa fica ali presa na contratação, que às vezes ela não pode pagar, que ela não desejou, e isso é muito grave. Quem está procurando lá o PROCON, muitas pessoas procuram dizendo que esses colaboradores estão indo às suas casas. E eu tenho dito também, sem medo de errar, chama a polícia. Quando chegar alguém na sua casa para oferecer um empréstimo, chama a polícia, porque pode, em tese, estar se configurando ali um crime, quase sempre está. A pessoa que ele procura não é para oferecer, é para lhe forçar a fazer o empréstimo. As informações que são dadas não são corretas. Eu sempre digo, se você entra de propósito na boca do leão, se você sair arranhado, lambuzado de saliva, você não vai ter muito do que reclamar. Mas se você pensa que está entrando no céu, você vai fazer um empréstimo, vai pagar de forma muito suave. São muitas prestações bem baixinhas, você paga facilmente, paga sorrindo. Quem vê a propaganda de televisão de certas instituições financeiras hoje, elas são comoventes. É gente dando a entender que uma família, por exemplo, procurou uma certa financeira ou um certo banco atrás de empréstimo para fazer uma feira. É gente fazendo feira no supermercado. Você já imaginou, Geraldo, como é que está a vida financeira, a vida social de quem procura um banco desse para fazer uma feira? É porque não tem o que comer em casa. Não é gente jovem, bonita, sorridente, guardando a feira no seu carrão do ano, depois de ter procurado aquele banco, não. A pessoa procurou em situação desesperadora e, infelizmente, o banco, percebendo aquela situação desesperadora, acaba de matar a pessoa financeiramente.
né? E você veja, eu já relatei aqui casos de pessoas que tiraram uma vida por causa de desespero social por culpa de contratação de empréstimo. Temos inclusive casos recentes aqui na cidade de Caicó. Aqui na cidade de Caicó, eu tenho pessoas do meu trabalho que tiraram uma vida. Pessoas envolvidas com empréstimos bancários. A pessoa trabalhou, Geraldo, a vida inteira. Gente que trabalha desde a mais tenra infância. Gente que é da zona rural, que é rurícola, que trabalha aí com agricultura, com agropecuária desde pequeno. Gente que se sustentou a vida inteira, que sustentou a família a vida inteira com seu próprio trabalho. Agora, depois da velhice, está comendo porque os vizinhos estão dando esmola. Então, isso destrói o psicológico da pessoa, isso gera depressão, gera ansiedade, gera as crises de pânico e pessoas tiraram a vida. Então, quando eu vim aqui reclamar da instituição financeira e dizer que não vejo nada de bom nesse alargamento, nesse crescimento das carteiras de possíveis clientes das instituições, não vejo nada de bom nisso, né? Eu vejo de forma muito preocupante, porque são as pessoas que vão estar depois procurando PROCONs, não porque desordenadamente, sem nenhuma educação financeira, procuraram um banco, mas porque infelizmente foram enganadas quando procuraram um banco. Então essa é uma luta nossa diária, de todo dia. É por isso que esse espaço aqui é tão importante. Nós temos que estar divulgando isso. Agora, não adianta o PROCON lotado, não adianta o espaço aqui sendo usado para dar essas informações, para que você tenha cuidado no momento da contratação. Se você é idoso, se você não sabe ler, se você não é alfabetizado, ou se é semi-alfabetizado, se você não tem o conhecimento bancário perfeito desse tipo de relações, não vá sozinho não. Vá acompanhado de alguém, leva um filho, leva um sobrinho, leva um vizinho que você confia. Eu quero uma pessoa com você lá no momento da contratação para escutar a conversa que estão lhe dizendo. Se a conversa que estão lhe dizendo não bater com o que está no contrato, com aquilo que você vai pagar depois, você vai ter uma testemunha para usar, não no PROCON, porque no PROCON a sua palavra é suficiente, mas vai ter uma testemunha para usar na via judicial. Lá, grava a conversa. Tem gente que vai ouvir isso aqui e vai achar que é um absurdo, que é uma falta de, que é uma conduta desonrosa você chegar e gravar ali a conversa que você está tendo com o correspondente bancário, com o colaborador. Grave sim. Aquilo pode servir de prova, porque se você vier depois a procurar o PROCON, é porque tem alguma coisa errada. O que está vindo na mensalidade não é aquilo que foi prometido. A quantidade de parcelas não é aquilo que foi prometido. O formato de contratação não é aquilo que foi prometido. Como eu digo, se você receber a informação correta e perfeita, você não vai ter depois do que reclamar se você aceitar. Certo? Se você receber a informação correta, perfeita, você não tem depois do que reclamar. Então nós sabemos que essa informação, como tem tanta gente procurando o PROCON e sempre houve, né, com esse tipo de reclamação, é porque a proposta ali, a oferta, ela é enganosa, ela é abusiva. Então, e como eu dizia, seguindo aqui o linha de raciocínio, não adianta esse espaço, não adianta a orientação se as instituições estão sempre lotadas com pessoas em busca de empréstimo. Então tente fazer uso desse serviço, já que ele existe, de forma muito consciente. Tenha alguém do seu lado, não esteja sozinho. Com isso você vai estar tentando evitar problemas para o futuro. Seria muito fácil, eu dizer aqui, não procure empréstimo. Não, simplesmente não faça. Mas, infelizmente, as pessoas, em alguns casos, precisam de fato. Então, contrate corretamente. Aquela oferta que chega para você pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo SMS, não, nunca, jamais interaja. Não, nunca, jamais aceite. Se vem ali uma oferta para você, ou vai ser uma oferta criminosa, ou vai ser uma oferta irregular. Criminosa é aquela que não é oriunda da instituição financeira, vem de estelionatários. A irregular é aquela que pode vir da instituição, mas ali, de certa forma, subvertendo a vontade livre e consciente de contratar daquela pessoa. Então, se você precisa, você procure, você vá atrás, analise mais de uma instituição, procure as melhores condições. Evite ir sozinho, dependendo da sua idade, do seu grau de conhecimento desse tipo de contratação, e com isso você pode estar evitando para o futuro problemas muito graves, gravíssimos na sua vida e na vida financeira da sua família. Tem ouvinte conosco, 992053030, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Danta. Eu estou com um problema no meu cartão de crédito, que eu estava com uns empréstimos em atraso e minhas faturas eu não estava conseguindo pagar em dia toda a fatura, entendeu? Por exemplo, se vinha R$ 2.000, eu só conseguia pagar R$ 1.000. Então eu fiz um acordo com o banco para eles parcelar toda a minha dívida
para mim pagar todo mês uma prestação. No caso, o meu caso ficou em R$ 300, só que durante 20 meses. Teria outra opção para mim quitar essa dívida sem precisar passar tanto tempo e mais. Eu não estou utilizando ele, porque eles disseram, olha, a partir do momento que você faz o acordo, você não pode utilizar seu cartão mais, ele fica bloqueado até você pagar a dívida toda. E aí, doutor Márcio? Opa, agora sim. Agora sim, pronto, olha, Geraldo. Impossível não é, mas fácil também não é. Principalmente nessa situação em que o ouvinte passou um certo período de tempo quitando um valor abaixo do total da fatura e principalmente nessa situação em que ela já negociou com o banco. Ela pode procurar o PROCON hoje e tentar uma renegociação? Pode sim. Ela pode procurar o PROCON hoje. Qual será a resposta do banco? Que já existe um acordo em aberto, que já existe um acordo ativo e não há disponibilidade de outras opções de renegociação para essa consumidora. No momento que ela procurou essa instituição financeira, seja lá qual for a operadora desse cartão de crédito, o cartão ofereceu para essa consumidora a oferta que é mais vantajosa, a oferta que é melhor impossível para o banco. Então ele ofereceu ali para ela a forma pela qual a instituição pode ganhar mais dinheiro, pode lucrar mais em cima do desespero dessa pessoa. Então, quando Geraldo, que o banco ele apresenta para o consumidor alguma oferta real de renegociação de acordo de dívida, é no momento que o banco acha que vai perder dinheiro. Enquanto o banco acha que está ganhando seu dinheiro, por exemplo, você não paga a fatura total do seu cartão de crédito, a sua dívida ela vai se multiplicando, ela vai só crescendo, certo? Isso para o banco, pelo menos de forma contábil, é lucro líquido. Quando você vai lá e renegocia, numa situação como essa, onde você percebe que as parcelas estão muito altas, a quantidade de tempo ali é muito longo, são muitas mensalidades, então isso na contabilidade do banco é enriquecimento, é líquido, é lucro líquido e certo ali para ele, certo? Então isso aí, enquanto o banco achar, pelo menos de forma contábil, que vai enriquecer nas costas de quem está passando por algum problema, ele não vai voltar atrás. Então existem aí as dívidas possíveis, ainda que sejam dívidas vencidas que estejam abertas, e existem as dívidas impossíveis. A dívida impossível é aquela que você passou muito tempo sem pagar. Então, quando você passa ali 6 meses, 1 ano, até mais do que isso, 2, 3, 4 anos, você consegue negociar uma dívida com 90% de desconto, com 95% de desconto. Lembrando que um grande percentual dessa dívida são juros e encargos de mora. São os encargos que você paga pelo atraso. Então, eu não posso jamais vir aqui dizer que você chuta o pau da barraca e não paga dívida nenhuma. Obviamente eu não posso dizer isso. Você tem que quitar com suas obrigações. Agora o cartão de crédito, ele é uma forma de contratação muito boa, desde que você possa sempre, eternamente, enquanto fizer uso dele, pagar a sua fatura integral, pelo menos no dia do vencimento. Um dia de atraso já é coisa muito ruim para qualquer consumidor. Então, se você pode pagar a fatura integral naquele dia do vencimento, ele é uma ótima forma de contratação. Inclusive, é a mais segura para você fazer uso na internet. Eu sou totalmente contra uma compra feita pela internet, independentemente do site, onde o pagamento é pelo Pix ou pelo boleto. Inclusive, 100% dos golpistas não viabilizam o pagamento por meio do cartão de crédito parcelado. Isso é quase impossível. Tanto é que quando você entra num site, que é um site falso, ele tem ali, apresentando aquela proposta falsa para você, geralmente muito vantajosa, e bota o valor. Uma televisão custa ali R$ 5.000. Mas se você fizer o pagamento no boleto ou por operação Pix, ela magicamente passa a custar R$ 900. Eu digo isso porque já vi. Isso é uma oferta enganosa para impedir, para dar ali um cabresto psicológico na pessoa, para que ela nem pense em usar o cartão, obviamente. Quem é que quer pagar 5.000 se pode pagar 900? Quem é que quer pagar 10 de 500 se pode pagar uma de 900, né, à vista, pelo boleto ou pelo Pix? Enfim, o cartão de crédito ele é muito seguro nesse ponto, mas ele vai lhe gerar uma série de problemas se você não conseguir pagar a integralidade do cartão no dia do vencimento. Primeiro são juros e encargos de mora, depois é o parcelamento da fatura. Muita gente tem procurado o PROCON hoje em dia, Geraldinho, para reclamar de um parcelamento de fatura, um financiamento que ele não fez, não contratou. Existe uma legislação de 2017 que diz que o banco ele não pode lhe deixar 2 meses seguidos no juro do rotativo. Então, se você em 2 meses seguidos ou em alguns meses alternados não paga a integralidade da sua fatura, você vai entrar nesse financiamento de fatura, nesse parcelamento, que o juro também não é nada baixo, certo? E existe a pior opção, que é esse acordo que você faz diretamente com o banco. Que eu digo e repito, o banco, a pessoa que está ali,
ela vai lhe oferecer de forma sistêmica a forma de contratação que é mais onerosa para você e mais benéfica para o banco. Então, a ouvinte, para resumir aqui, responder a pergunta, tem o que fazer? Tem. Só que ela vai ter que procurar o PROCON algumas vezes, porque nós teremos uma primeira resposta negativa desse banco, isso aí é certeza, não tem para onde correr. A resposta será que não há possibilidade de acordo de reformulação, porque já existe um acordo ativo em andamento. Então nós temos que tentar uma vez, 2, 3, até conseguirmos. Quando é uma dívida muito antiga, uma dívida onde você, pronto, tem muita gente procurando o PROCON hoje, porque ficou com dívida, Geraldinho, da pandemia. Por vários fatores, as pessoas não conseguiram quitar de forma honrada em dia todas as suas dívidas. As dívidas cresceram. Gente que devia ali, ficou devendo 1.000, 5.000, hoje deve 70. E nós conseguimos, às vezes, numa resposta muito rápida da instituição, um acordo com valores ali que passa de 95% de desconto daquela dívida total que você tinha. Mas por quê? Porque para o banco aquela dívida já está perdida. É um valor é um valor sobre o qual ele nunca ia recuperar nem um centavo. E acabar vendendo a dívida por um valor irrisório, ou nem ia vender, ia ficar perdido isso. Alguns já perto de prescrever, certo? Mas as pessoas querem quitar. Enquanto, diferentemente do que as instituições pensam, que nós temos um público de caloteiros procurando o PROCON, não, isso não é verdade. Nós temos um público de pessoas que querem sanar as suas dívidas, regularizar as suas dívidas e muitas vezes não podem. Então, a pessoa que envia a pergunta, a ouvinte, ela pode negociar diretamente com esse banco por meio do Reclame Aqui, por meio do consumidor.gov, por meio do BCB, que é o Banco Central do Brasil.gov.br. E pode procurar também o PROCON na cidade de Caicó. Não cabe nesse momento de judicialização, porque na via judicial nós temos um princípio ainda muito forte do pacta sunt servanda. Aquilo que você contratou, ao que você se obrigou, tem que ser cumprido. Já no direito do consumidor nós conseguimos relativizar de forma muito forte esse alicerce do direito dos contratos, do direito das contratações. Mas esteja pronta para receber algumas respostas negativas do banco e ter que voltar ao PROCON algumas vezes para que nós conseguimos chegar numa fase onde realmente seja apresentado uma proposta de negociação aceitável. Então nós temos um trabalho muito árduo para fazer. Não é fácil? Não é. Mas também não é impossível. Impossível é se você deixar para lá de existir e pagar tudo que eles estão cobrando. Tomásio, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Geraldo, eu que agradeço pelo espaço, Até a próxima semana, obrigado pelas perguntas e, se Deus quiser, estaremos aqui de volta em breve.